Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal, deixe seu feedback. E vamos aqui começar com a análise do Bitcoin. Então a gente tem aquele lembrete, né? O Michael Saylor demorou 4 anos para comprar 200 mil bitcoins e a BlackRock em um mês comprou os 200 mil bitcoins. Então isso é um indicativo de que o Bitcoin tende a continuar explodindo e a análise técnica mostra a psicologia do mercado refletindo exatamente isso. Então o mercado desabou, todo mundo ficou com medo aqui no Bitcoin. Mas existe uma característica importante aqui do Bitcoin que devemos considerar. O que acontece, pessoal? O Bitcoin ele fez esse martelo, ele desabou, ele chegou aqui a buscar a mínima dele foi em 56.500. Eu não eliminei o meu posicionamento de que o Bitcoin ele se encontra em uma tendência de alta com probabilidade de continuar a sua alta e precisamos esperar até domingo para que o mesmo indique-se o rompimento desse suporte, porque o que aconteceu? Ele teve aqui o rompimento do suporte ameaçado, ele fez esse suporte caracterizado por esse martelo negativo e teve a máxima desse martelo negativo rompida. Então a probabilidade era dele vir buscar esse topo histórico e romper o topo histórico, onde a projeção era a partir desse fundo para 96 mil dólares. Tá? 96 mil dólares, ou seja, quase 100 mil dólares, que é o meu alvo desde 2017, 2018. Né? Aí, ó, 96 mil dólares, e a projeção pela técnica da simetria dos pivôs. Só que rompeu esse fundo uma vez e o que acontece? Quando a gente tem um suporte, dependendo do tipo de rompimento que ocorre, se houve um rompimento, mas ocorreu um padrão de candlestick, martelo ou um long leg de doji, que é um doji pernalta, são candles de alta com rompimento só de sombra no suporte. O suporte, quando ocorre um padrão de candlestick desse tipo, é um tipo de rompimento falso. Quando você tem um suporte, tem rompimento falso, esse suporte se torna mais forte. Então tem muitas pessoas que operam erroneamente, do meu ponto de vista, que é romper o suporte ou de uma congestão mesmo, está congestionado, romper o suporte, então é venda aqui. Só que o candle não fecha, daí fecha com um padrão de candlestick indicando rompimento falso. Como long leg de doji ou martelo positivo ou negativo. Nesse caso foi negativo aqui, ó. E é um rompimento falso. O mercado, então, ele tende a ter um suporte ainda mais forte. E fez um rompimento falso nesse martelo, que agora é o terceiro martelo. A gente tem o primeiro, o segundo aqui, e nesse aqui é o terceiro. Esse terceiro martelo, ele é positivo. Entre martelo positivo e negativo, obviamente, o martelo positivo é mais forte. Muito mais forte do que o negativo. E é a segunda vez que rompe falsamente esse suporte. A segunda vez que rompe falsamente esse suporte. Então a gente tem um suporte extremamente forte e já rompeu a máxima desse candle, do martelo positivo. Então quando você tem um candle e ele tem a sua máxima rompida, quando está num contexto de alta, num contexto onde a probabilidade é de romper o topo anterior, tem um suporte ajudando, buscando impulsionar o preço para que o mercado suba, bombe. Fez um candle, rompeu a máxima dele sem romper a mínima, indica que o mercado ele tende a formar um movimento altista. Certo? É o que vem apresentando aqui. É um segundo rompimento falso que ocorre e temos esses padrões de candlesticks de indefinição nessa região de suporte. Outro ponto importante que tem que ser analisado é o contexto do mensal. O contexto do mensal ele denota o quê? Um sinal IGO da nossa metodologia, você que não fez o meu curso, meu treinamento,
treinamento 100% gravado. Você pode acessar para sempre quando quiser. Eu ensino lá a minha metodologia. E ocorreu um sinal Eagle aqui, fazendo meu treinamento, você vai entender sobre os sinais Eagle, qual é qual o sinal. Aqui está dando um X-King, um X-Prince de compra, tá? Sinal X-Prince de compra. Esse sinal X-Prince de compra é um sinal de continuação de tendência de alta. Então ocorreu ele aqui, fez a primeira onda, segunda, terceira onda gigantesca. E a probabilidade era o quê? Fazer pelo menos a quinta onda. A probabilidade de 80% de fazer a quinta onda. Precisávamos de um fundo, de uma correção. Muita gente erroneamente vem falando que esse candle vermelho foi uma correção. Não. Não, na realidade, perdão, chegou a ser uma correção esse candle vermelho porque ele rompeu a mínima do candle positivo anterior. Então, esse candle positivo, ele teve a mínima em 59.224,68, 59.040, 59.224. Então, 0,40 foi a mínima desse candle negativo. Então, esse candle negativo já tinha feito um fundo, porque um fundo ele vai se caracterizar, né? Um fundo ele vai se caracterizar durante uma onda de alta em uma correção onde rompe a mínima de um dos candles da onda de alta. Durante a onda de alta tem dois candles, o segundo rompe a mínima do primeiro, sem romper a máxima do primeiro. Isso aqui é um fundo, pela regra de caracterização ou configuração de fundo. Então esse candle vermelho já fez um fundo. E daí esse candle, o segundo candle aqui, ele chegou a fazer um novo fundo, mas não fechou ainda. A gente está no começo do mês. Se fechar desse jeito, fecha com martelo positivo. Se fizer aí um candle com corpo maior, seria uma tweezer bottom parcial, porque a mínima dessa sombra foi maior do que a mínima da sombra anterior. Mas vai fechar com similaridade com o padrão tweezer bottom, que é a pinça de fundo. E é mais forte do que o martelo positivo. Mas então, se fechar com o martelo positivo ou com um candle de corpo grande, pelo menos até a metade desse candle negativo, formará uma pinça de fundo parcial. Não é perfeitamente igual à clássica, mas é uma pinça de fundo até mais forte, porque a sombra inferior foi grande. Mas existem outras características da pinça de fundo ali agregadas. Não vou explicar aqui porque vai demorar muito. Então, é uma psicologia de mercado de pressão de compra extrema e o contexto já indica a probabilidade de fazer a onda 5, mas isso aqui indica a explosão à vista para o mês de junho, para tentar, vai tentar explodir no mês de junho e romper o topo histórico e ir lá nos 96 mil, 100 mil e continuar. Na realidade, se romper o topo histórico e a mínima, o fundo for aqui, então o fundo foi aqui, o mercado foi subindo aí ao longo de um mês, 2 meses, rompeu esse fundo. Então a nossa projeção é gigantescamente maior, porque foi feito um fundo pequeno, então a projeção dessa onda até esse topo, projetada a partir desse fundo, que não está garantido que ele vai terminar aqui, mas é bem provável que seja, ele vai para cerca de 104 mil dólares. Então atinge o nosso alvo do Bitcoin, onde na minha carteira a gente comprou Bitcoin. E publicamente também eu divulguei até 10 mil dólares compra pesada em Bitcoin, depois dos 10 mil dólares altcoins e bem menos Bitcoin, porque ele já não ficou com um custo-benefício especulativo de longo prazo para a nossa estratégia. Não quer dizer que é ruim comprar Bitcoin por 50 mil, etc. É uma questão de estratégia, certo? Então a gente tem essas probabilidades aqui associadas ao Bitcoin e o meu posicionamento, todo mundo viu, não é de queda. A queda só vai ocorrer se fechasse, se esse suporte ele fosse neutralizado por um rompimento legítimo, um Marubozu negativo, por exemplo. A gente poderia ter uma correção maior. Mesmo assim, seria pit stop, porque o mensal tem a onda 5 lá que eu falei. O mensal tem a onda 5 que eu falei. Então, mesmo que ele voltasse aqui para os 40 mil, né? Deixa eu ver. Mesmo que ele voltasse para 40 mil, ia ser pit stop,
para bombar a onda 5 e fazer a onda 7 e 9 lá no mensal, ou seja, um ano, 6 meses a um ano de alta, ok? Então, Bitcoin e criptomoedas tendem a continuar bombando. A gente vê aqui o CoinMarketCap. Então, a gente tem toda a psicologia do mercado refletindo exatamente essa pressão de compra extrema para subir, para desenvolver alta. Pode ser que demore algumas semanas, meses. E existe aquela frase de Warren Buffett, o enriquecimento no mercado financeiro, ele vem da transferência do dinheiro dos impacientes, aqueles que não aguentam essas quedas, ficam com medo de entrar nessas quedas, para os pacientes como eu, como você que está seguindo essa filosofia. Então, essas quedas aí que o Bitcoin teve foi oportunidade para comprar. Entrou criptomoeda na minha carteira nessa queda. Essa queda aí entrou cripto na minha carteira que eu indiquei lá para os inscritos do grupo secreto de sinais. Então tá aí o mercado subindo, muita coisa bombando, altcoins bombando. E a probabilidade do mercado tentar ao longo das próximas semanas explodir conforme a psicologia do mercado apresenta, certo? E nós temos o seguinte, em relação às moedas fiat, a gente tem que lembrar que muita gente está fazendo alvoroço sobre o Ien japonês. Só que o Ien japonês, em relação à maioria das fiat, há mais de um ano já vem em desabamento. Já vem em desabamento há muitos anos, há mais de 2 anos em relação ao dólar americano. O Ien está caindo, está desabando, mas há muito tempo ele vem fazendo isso. Em relação ao euro, eu me lembro bem também, está tendência de baixa desde 2020. Entrou em tendência de baixa desde 2020 isso aqui. Então, há muito tempo já vem em tendência de baixa. Essas quedas que o Ien teve são irrelevantes perto do que ele já vem fazendo há muitos anos. Certo? E o dólar americano e o franco suíço continuam como as moedas fiat mais fortes, ou seja, você precisa de estabilidade no curto prazo, você precisa pagar contas no curto prazo. Bitcoin, criptomoedas, qualquer criptomoeda pode desvalorizar 20%, 30% em um dia. Então, se você recebe o seu salário em Bitcoin e ele desvaloriza 30%, e você precisa desse salário para pagar a conta, você tem 30% a menos de poder de compra para essa parcela do salário que você recebeu para gastar no curto prazo. Então é fato. A alta volatilidade das criptomoedas impede você de usar isso para o curto prazo. Compensa no longo prazo, daqui a 10 anos, você usar o seu Bitcoin que deu mais de 1.000, 3.000% de lucro, daí compensa, você vai ficar acima da inflação. Mas no curto prazo, não. Então a gente tem que usar fiat para sobreviver. Tenta sobreviver com altcoins aí, ganhando salário em altcoins e vai gastar. Na hora que você for gastar seu salário para pagar as contas, cai 50%, você não vai conseguir pagar as contas. O Bitcoin também não é diferente. Então a gente precisa de fiat e as fiat mais estáveis para quem quer guardar para 6 meses as fiat. Uma parte do seu patrimônio em fiat para gastar no curto e médio prazo. 6 meses. Dólar americano e franco suíço. Divida, parcele seu capital entre os dois para você conseguir combater a inflação no Brasil, para você que é brasileiro. Né? Para quem está no exterior, o franco suíço, no médio prazo, tende a ser mais poderoso do que o dólar americano. Mas ter os dois é importante. Ok? Bom, Dow Jones. Dow Jones ele tinha feito já com relação ao seu movimento de alta, ele já vinha fazendo o fractal da morte dos touros. O que é isso? É um fractal que ocorre a partir de um sinal Eagle. Após o ciclo da tendência de alta ser desenvolvido em um certo ponto, ocorre esse fractal. Indica o quê? Correção provável. Essa correção pode ser pequena ou pode ser grande, maior, buscando aqui a média 8,9. Qual o problema dessa correção? Antes de uma grande tendência de baixa iniciada, ocorre essa correção. Então, o profissional ele faz o quê? Ele aguarda a correção e acompanha e busca identificar se essa correção vai parar para voltar a bombar.
Se não tiver uma neutralização dessa correção, poderá culminar essa segunda opção. Então, para operar, comprar ações nas bolsas, é viável aguardar essa correção suceder para saber se ocorrerá essa neutralização para voltar a comprar ações para longo prazo. E o S&P 500, embora não tenha esse fractal da morte dos touros, ele tende a seguir o mesmo caminho que o Dow Jones, principalmente por conta de alguns fundamentos identificados. O Dow Jones ele deu um sinal Eagle aqui, ele está na onda 3 ainda. Ele fez a onda 1, 2, 3, então tem chance de fazer no ciclo dessa tendência de alta a onda 5 pelo menos. Mas o Dow Jones já vem corrigindo, indicando correção provável. Essa correção aqui não é a correção do tipo ABC, do fractal da morte dos touros, como vem ocorrendo com o Dow Jones. E o que nós temos aqui em relação a fundamentos? O Buffett aumentando seu caixa. Então, em relação à Apple, o Buffett ele já vendeu algumas ações da Apple dele, uma quantia das ações da Apple. Ele está com um caixa de 189 bilhões. Ou seja, por que o Warren Buffett está vendendo tantas ações assim? Há mais de um ano ele vem vendendo, vem fazendo caixa. Então, isso aqui é caixa. Berkshire Hathaway vem fazendo caixa. Warren Buffett, o oráculo de Omaha, um gênio dos investimentos, assim como Jeff Bezos vendeu bilhões em ações, Mark Zuckerberg também, e o CEO da JP Morgan, né? Eu acho, esqueci o nome dele, vendeu uma quantidade absurda de ações, e Buffett fazendo caixa. Isso é um sinal de que a economia está em colapso, o mercado está em um processo bem caro ele encarecer significativamente, a manada vai comprando na euforia, e os grandes profissionais estão fazendo caixa. Buffett está fazendo caixa e continua fazendo caixa. E o caixa é o quê? É um dinheiro que fica reservado para aproveitar oportunidades. E você que é fundamentalista investidor em bolsa de valores, até no Brasil, deveria, pela metodologia de investimentos, a minha metodologia, mas você que é investidor, vendo o que Buffett está fazendo, fazer um pouco de caixa daquilo que você lucrou. Se você não tem lucro, fazer caixa e assumir prejuízo não vale a pena. Você já comprou, se você comprou abaixo do valor intrínseco, num crash, vai desvalorizar seu patrimônio torrencialmente, mas aquilo que tem lucro, você já pode fazer um caixa de uma parte, não vender todas as ações, mas vende uns 50%, 70%. Pode vender tudo também, não tem problema, mas vende uma boa parte das ações com lucro de muitos anos de investimento que você tem, considerando esse sinal de Buffett aqui. Ele sabe de alguma coisa, ele tem informação privilegiada, fora que ele é um gênio dos investimentos, ou seja, devemos ficar de olho nas atitudes de Buffett e no que ele está fazendo, certo? Então isso aqui é algo muito crítico e foi o que eu falei. Antes o meu posicionamento era bolsas tendem a bombar e a grana da crise bancária. Já tivemos um banco quebrado, já foi resgatado, tá quebrado. E outros podem vir por aí. Temos outros fundamentos que eu estou cansado de falar em vários vídeos anteriores. Não vou repetir de novo. Onde a crise imobiliária, a bolha imobiliária e a crise nos bancos americanos, falta de liquidez no sistema financeiro americano, e isso tende a estourar uma hora. E exatamente como em 2008, no subprime, houve o crash que arrebentou o mundo inteiro. Arrebentou as bolsas americanas também. E temos já Buffett fazendo caixa. E todos esses sinais. Então, um crash no mercado é iminente. Ele pode ocorrer a qualquer momento. E como profissional, a gente tem que ficar um pouco longe de compras. Você que investiu para longo prazo, faça caixa exatamente como o Buffett vem fazendo, mas faça caixa daquilo que você tem lucro. Fazer caixa daquilo que você está no prejuízo, que você teve pouco lucro, não compensa. Certo? Mas se você só está com patrimônio desvalorizado, porque você comprou agora, etc., para investimentos em ações ou nos Estados Unidos ou na Bolsa brasileira, pare de comprar
considerando essa possibilidade de crash gigantesco que vem aqui, ou então compre uma quantidade menor do que você compraria por conta desse risco iminente de crash. É isso que a minha estratégia diz para fazer a parte fundamentalista em ações. E as bolsas americanas e do mundo inteiro tende a colapsar, ou seja, a ideia de que o dinheiro vai migrar para as bolsas para se proteger da crise bancária e imobiliária, não. Vai para o Bitcoin, vai para ouro, vai para metais. Certo? A grana vai vir para cá. Ela vai buscar esses dois ramos aqui. Metais e Bitcoin, criptomoedas, né? E criptomoedas também. Porque são meios mais seguros de guardar o dinheiro. O ouro, ele tem os problemas de portabilidade dele. O Bitcoin é mais poderoso ainda do que o ouro, apesar dos problemas que ele tem, deficiências que ele tem. Criptomoedas, em geral, descentralizadas, são mais poderosas do que o ouro. O Bitcoin é o líder porque ele é a mais famosa, a líder, apesar de muitas deficiências que ela tem, de privacidade principalmente, taxas, etc. Mas ele é o melhor no que diz respeito à estabilidade. Ou seja, lucros que vamos ter com altcoins e tokens, boa parte tem que ficar no Bitcoin. Pode colocar lá no topo, quando as altcoins, né, tiver lá uma alta gigante, você troca para o USDT, se não é uma parte em USDT, aguarda a crise que vai ter daqui a uns 2 anos no mercado cripto e troca tudo lá no fundo por Bitcoin. O lucro que você teve nas altcoins. Por quê? Porque ele é mais estável de todos. Lucrar 10 mil, 30 mil% no Bitcoin hoje pelo preço que está mais difícil, com certeza. Requer muito mais market cap. Mas ele é o mais estável das criptomoedas para longo prazo. Certo? Então a gente tem essa situação aqui nas bolsas do mundo inteiro. E o Dow Jones ali com destaque, o ouro. O ouro contra, né, ele fez um sinal Eagle X-King de compra, X-Prince de compra, X-King de compra, né? Fez aqui a onda 1, ele está na onda 1 aqui do fractal, do semanal, e ele tende a fazer a onda 3, tende a fazer onda 5. Ele tende a corrigir, mas é uma correção e é um pit stop para bombar mais. Eu já falei, tem muita gente desesperada, acreditando que eu comprei ouro e está caindo agora, mas é normal. Ele já fez o ABC corretivo, ou seja, eu tinha alertado nas minhas redes sociais, Twitter, Telegram e Facebook, se inscreva lá. Lá eu coloco análises diárias sobre muita coisa. E o ABC corretivo ele já fez. Tá? Só que se ele vai parar por aqui ou vai cair mais, encontrar suporte aqui antes de bombar, tem que acompanhar para confirmar isso. Por enquanto não temos esta confirmação. Então está em processo de correção, pode cair mais. Aqui é uma zona de 2.232, é um suporte muito importante. Ele pode parar por aqui e pode ser um ponto de compra muito bom. Mas vai ter que analisar quando chegar aqui, se chegar. Se neutralizar, romper nesse topo aqui, seria a neutralização desse ABC corretivo e continuaríamos com um processo de continuidade de alta. Se desse sinal, certos sinais, formasse certos padrões para culminar nessa probabilidade. Então tudo é acompanhamento, não existe previsão. Todos os meus acertos são baseados em acompanhamento, não tem nada de previsão. Certo? Tem toda uma estratégia de acompanhamento, monitoramento, conforme eu estou falando para vocês. Porque aqui não é análise técnica para fazer previsão, é análise para colher dados, para estabelecer a estratégia do que fazer. O que eu vou fazer? Vou comprar agora? Não. Vou acompanhar? Como eu vou acompanhar? Tudo isso no meu canal você tem. Tudo isso no meu canal você tem. Essas 7 ações, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla, eu vou ter que atualizar essa análise aqui, vai demorar um tempo. Fica de olho nas minhas redes sociais, Twitter, Facebook, Telegram, porque lá eu vou dar feedback sobre isso aqui.
mas 30% do mercado tem isso aqui. Então, se tiver um sinal de correção gigante, todas essas, ela vai derrubar o mercado. Ou seja, para a gente conseguir se antecipar ao crash. Os sinais que essa set darem é um sinal muito interessante e vai provavelmente antecipar o crash. Então, estou de olho nelas. Pelo gráfico, no médio prazo, eu já provei e provo sempre que é possível acertar os movimentos do mercado. Então, eu vou estar analisando isso aqui, certo? O dólar americano versus o real brasileiro. Ele se encontra ainda em tendência de alta. Ele não acabou a tendência de alta dele. Na realidade, ele está fazendo um pit stop para dar um sinal de compra aqui. Esse sinal de venda que deu aqui já foi eliminado. Então não existe mais a probabilidade de cair mais. E nessa correção tá para formar um sinal X-King de compra, chamado Long X-King. Ele pode ocorrer a qualquer momento e vai caracterizar uma explosão de um ciclo de 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta. Quando ocorrer esse sinal, então eu vou ficar de olho aqui nas redes sociais, também vou falar quando ocorrer esse sinal. E ter dólar americano, não se engane com essa queda, isso aqui é uma queda de curto prazo, de 2 semanas de queda já tem gente comemorando que o dólar vai perder para o real. Cuidado. Quando estava aqui embaixo eu alertei que os fundamentos indicavam que o dólar iria bombar em relação ao real e aconteceu. Certo? O Ibovespa continua em tendência de alta, mas considerando os fundamentos que indicam que o mercado está na formação de topo, Buffett fazendo caixa gigante, 189 bilhões de caixa já, e você tem o Ibovespa com probabilidade de subir, porque ele deu o sinal Eagle aqui, fez a onda 1, 2, 3, né, e tende a fazer a onda 5 aqui, e bombar, etc. E o que acontece? Ele pode subir. Então eu vou comprar ações, só que isso tende a ser em médio prazo que ele tende a subir. Quando ocorrer o crash das ações das bolsas americanas, todas as bolsas vão para baixo também. Bitcoin e metais tendem a subir, tendem a bombar, certo? Tendem a ser refúgio do dinheiro da crise financeira, está prestes, pode ocorrer iminentemente. Portanto, a gente tem que ficar esperto com relação a isso. Com relação à prata, também é importante a gente analisar que a mesma se encontra... já deu esse sinal Eagle aqui, fez a primeira onda, correção, e tende a fazer a terceira e a quinta onda. A quinta onda, se tiver força, poderá fazer a sétima, etc. Ou seja, o ponto para comprar prata foi nessa congestão. Então, às vezes você tem um sinal e tem uma congestão. Você não deve operar dentro de congestão, mas ocorreu um sinal antes que indica que faria a onda 1, 3 e 5. E estatisticamente, após esse sinal, o mercado ele pode corrigir. Ele sobe, ele pode corrigir aqui no meio do ciclo, depois bombar. É assim que o mercado funciona, ele congestiona. Só que você não está operando a congestão, você está operando o contexto. Onde dentro do contexto tem uma congestão, você pode entrar ali se o preço estiver bom. Então aqui nessa região, eu tinha falado sobre a prata que ela estava boa. E ela tende a bombar junto com o ouro. Prata e ouro ali são meios para você fugir da crise bancária e crise imobiliária e proteger a sua grana usando CFDs, né, usando contratos de ouro e prata, ou usando a própria prata e ouro real, só que saber o que é prata e ouro e provar que é prata e ouro mesmo é muito difícil. Tecnologia, estratégias de falsificação consegue bypassar um monte de, até raio-x, até essas tecnologias de detecção de ouro falso consegue ser burlado. Teve banco que já foi encontrado ouro falso e dizia que tinha ouro, mas foi checar, não era ouro, era ouro falso. E passou por todos os testes lá, etc. Então é muito difícil. Fora a portabilidade, né? Você tem bilhões em ouro, como é que você vai portar esse ouro para sair do país, né? Ou ir para outro lugar? Então você tem esse problema de portabilidade. Mas para proteger a sua grana é uma opção também. Bitcoin e criptomoedas é muito melhor, só que é mais arriscado também.
O petróleo também é importante, a gente está dando uma analisada rapidamente. Petroleum Oil aqui, perdão. US Oil, né? US Oil. Então tá aí, o petróleo tá caindo. Tá numa região de suporte aqui, meu amigo. Aqui é região de suporte. Certo? Inclusive está ocorrendo um sinal chamado fundo dinamite. Aqui na página de sinais Day Trade que eu passo de graça, para provar que o método funciona, antes de você comprar o curso, você acompanha aqui esses sinais, pode entrar, pode ganhar dinheiro também. O coin, lá na sexta-feira, foi passado o sinal fundo dinamite e ela explodiu. Ela explodiu nesse sinal fundo dinamite que está ocorrendo aqui no petróleo. 100% pelo gráfico, no Day Trade, onde apenas 0,5% consegue sobreviver, segundo a FGV, e é verdade, e até menos do que isso, bem menos do que isso. E em 5 chances por semana eu consigo ter consistência operando, dando sinais para vários mercados, ações, criptomoedas, ouro, etc., em apenas 5 chances por semana. Então, 99,9% da concorrência não consegue fazer isso ao vivo, como eu faço lá no Twitter. O objetivo aqui é provar para você que o método gráfico funciona e eu entendo disso. Então tá aí o fundo dinamite aí que deu lá embaixo. Um monte de coisa subindo, eu escolhi justamente a KuCoin que estava com pouca valorização, daí bombou. O profissional ele vai contra a manada, ele não entra, ele se antecipa ao movimento de euforia. Então é isso que vocês têm que aprender a fazer. Tá? E o senhor petróleo aqui está dando um fundo dinamite. Tá? Aqui nessa região, o stop está mais ou menos aqui nesse fundo. Então tende a bombar. E daí para a gente saber, e tende a formar aquele ciclo, porque tende a dar um outro tipo de sinal aqui, onde ele tem a chance de fazer o ciclo das 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta, no mínimo, podendo bombar mais. Ou seja, petróleo tende a explodir, bolsas tendem a colapsar, fiats tendem a colapsar, você tem bancos tendendo a colapsar, assim como o mercado imobiliário, que já está colapsando. E temos o petróleo aí bombando para aumentar ainda mais a inflação. Parece que cebola em certos supermercados aí, o quilo tá R$20 a cebola, né? Azeite, tem azeite aí por R$70, né? Mesmo que eu fosse bilionário, eu não pagaria R$70 num vidro de azeite. É um desaforo. Então a situação tá feia. Tá? Guarde a sua grana aí, invista em conhecimento para que você aproveite as oportunidades nessa crise. Crise dá muita oportunidade. Na crise da FTX foi a parte ali onde eu indiquei estrategicamente para investir pesado, indo contra a manada. E eu estou indicando compra para carteira de criptomoedas, mas a compra pesada foi antes, em 2022, né? Foi em 2022 ali. Que bombou lá em dezembro de 2022, 2023, um ano e meio, um ano mais ou menos atrás, a gente está surfando pelo método Eagle essa alta, sabendo o timing certo ali de comprar, e compramos lá no fundão 16.700 Bitcoin e outras altcoins e tokens lá, montamos carteira ali ao longo disso aí também, dessa crise. Então crises são oportunidades, ainda estamos na crise, então ainda dá tempo e você tem que investir em conhecimento. Você pode estudar meus vídeos aqui, pode fazer meu treinamento, ou pode fazer outro treinamento que você deseja, mas você tem que investir em conhecimento. Bom, agora a gente vai aqui para a parte de psicologia do trader, tá, pessoal? Uma frase importante de Mark Douglas. Os melhores traders desenvolveram atitudes que os previnem de se tornarem imprudentes em relação ao medo, ou seja, você desenvolve o medo e você passa a ficar imprudente, cometendo indisciplinas, ou seja, tem regras que você tem que seguir, você não consegue seguir essas regras por conta do medo que você tem. Então 95% dos erros de trade têm origem nas atitudes que assumimos perante o erro. E essas atitudes geralmente geram um medo que acaba gerando atitudes
frutos desse medo. Então, quando você tem um certo tipo de sentimento, você tende a reagir comportamentalmente, né, na parte comportamental, na parte de comportamento, você tende a se comportar de uma maneira autodestrutiva contra a sua prosperidade, contra a sua lucratividade no mercado. Quando você erra, né, quando você tem medo. Então, e a realização de um negócio menos vantajosa. Daí você tem aqui a lista, né? A perda 95% dos erros de trade tem origem nas atitudes que assumimos perante o erro. A perda de dinheiro, ou seja, você perdeu dinheiro, tomou stop, ou então você comprou criptomoedas, ações, etc., desvalorizou. Assim que você comprou, desvalorizou, o que é ridículo, porque Warren Buffett compra e depois de comprar desvaloriza 30%, 60%, ele compra mais, ou ele fica sem comprar, porque ele não importa, ele comprou abaixo do valor intrínseco. O valor intrínseco, ou valor futuro, ou demanda de preço futuro, é 10.000% mais alto do que o preço que você pagou, foi aqui. Então, se caiu 30%, 60%, é uma desvalorização temporária do seu patrimônio, nem é perda. Muita gente em notícias erroneamente diz: a MicroStrategy perdeu tanto dinheiro. Mas ele não perdeu, porque ele não vendeu os bitcoins dele. Ele teve desvalorização sobre o patrimônio dele. Se eu tenho uma casa, eu paguei 100 mil reais na casa, daí a casa tem uma desvalorização porque deu enchente no bairro. 100 mil vai para 50 mil. Perdi 50 mil? Não. Eu tenho a casa ainda, não vendi. Se eu vender ela por 50 mil, eu perdi 50%. E lá daqui a 10 anos, conserta, vira um bairro chique, a casa passa a valer 1 milhão. E eu vendo por 1 milhão. Então ganhei 1000%. Entendeu? Com ações e criptomoedas é a mesma coisa. E nessas desvalorizações, muitas pessoas ficam ali com medo, já querem sair, já querem vender, porque daí se o mercado cair mais, ele compra mais lá embaixo, e daí o mercado explode para cima e ele se lascou. Holder e investidor tem que aceitar desvalorizações de 30% a 60%. Tá? 30% a 60% você tem que aceitar. Porque vai acontecer. É quase impossível você estar comprando tudo e acertar que não vai cair mais e só sobe, 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 sobe. É muito difícil isso acontecer. Profissionais, gênios dos investimentos, ninguém consegue, nem George Soros consegue. Então a perda de dinheiro. E perda de dinheiro pode ser encarada como desvalorização do patrimônio para holders, e isso é errado, é uma convicção errada. A perda de uma oportunidade, ou seja, tinha uma oportunidade e você ficou com medo de comprar. Daí o negócio explodiu, você perdeu a oportunidade. Então você já começa, após ter perdido essa oportunidade, você já começa a perder a confiança em você, começa a ter desequilíbrios emocionais que acarretam como efeito dominó mais problemas de atitudes e comportamentos. Porque você perdeu aquela oportunidade. Se você perdeu uma oportunidade, você tem que encarar isso sem medo e sem reação emocional. Tem que encarar isso como erro e aprender como erro. E friamente continuar buscando oportunidades e na próxima acertar. Porque não há o que fazer, não adianta chorar pelo leite derramado. Derramou, já era, limpa e vamos seguir em frente. Não vamos repetir o erro. E a realização de um negócio menos vantajoso. Eu fui fazer um investimento e daí acabei errando, etc. Então, por exemplo, a pessoa, antigamente muita gente tinha Dogecoin, né? Tinha a Dogecoin lá na carteira. Ele tinha Dogecoin lá na carteira. E assim, a Dogecoin não valia nada, era uma porcaria, etc. O Elon Musk não ficava hypando ela, e daí o pessoal trocou Dogecoin por um monte de coisa. E se tivesse as milhares, sei lá, de milhares de dólares em Dogecoin que o cara tinha antes, hoje o cara tava milionário com Dogecoin. Daí o cara vê isso e vê que o investimento que ele trocou não deu certo, ele fica ali deprimido, etc. Não pode. Trader profissional tem que ver esses erros. Apesar de que ninguém imaginava que a Dogecoin ia valer mais do que bancos brasileiros, mais do que o Banco do Brasil. Certo? E isso acontece no mercado. Certo? Acontece no mercado e você tem que encarar isso como
algo inevitável, porque vai ocorrer de você ter um investimento, trocou o investimento por outro, mas aquele que você trocou bombou, explodiu e você dançou. Claro que se isso ocorre com frequência, você tem algum problema e tem que tratar. Mas a questão de ocorrer com frequência, o profissional já erra menos nisso. Vai chegar uma hora que você vai superar tudo isso, não vai ter mais esse problema. Então, aquilo que eu chamo os 4 principais medos do trading, tá? Os 4 principais medos do trade. Então, são esses. E o principal aqui é o medo. Quem tem medo no mercado, quem como resultado de ações dele, o trader, investidor, especulador passa a ter algum tipo de medo, este está fadado a perder dinheiro no mercado. Então, se você tem alguns medos, você tem que tratar isso urgentemente, porque profissional não pode ter medo no mercado. Eu não tenho mais medo no mercado. Eu faço o que eu faço aí, né? Eu me preocupo, eu sou humano, né? Então eu tenho preocupações, tenho apreensões, assim, só que é algo controlado. Dizer que não tem, etc., o humano é humano, né? Você acaba tendo um pouco de apreensão, etc., preocupação, tem que estudar, etc., e fica analisando. Mas é algo controlado, então você controla, não é algo que te afeta, que te gera medo. Mas você até ajuda você a solucionar problemas de análise, de decisões, de estratégia, etc. Porém, é algo controlado. Então, o profissional, o especulador, o investidor, ele tem que ter as suas emoções totalmente controladas, em um certo nível, e mantê-las ali para que isso não gere um medo. Gerou o medo, já era. Esse medo vai desencadear comportamentos que serão sabotadores do seu sucesso no mercado. Certo? Então, pessoal, semana passada a gente terminou com 2 acertos para 3 erros nos sinais day trade no Twitter e Telegram. A semana antepassada foram 4 acertos e 1 empate, foi isso? Nenhum erro semana passada, só que tem semanas que a gente também termina negativo. Aqui foi 4 erros e 1 empate. Então não existe milagre, mas são 5 chances por semana e por isso a gente supera a concorrência na parte de análise gráfica. Na aleatoriedade do mercado, com apenas 5 chances por semana, então provamos que somos competentes na parte de análise gráfica, temos assertividade, etc. Ou seja, se você investir em meu treinamento, é um treinamento 100% gravado com acesso eterno ali para você acessar quando quiser. Se tiver atualizações, você não paga mais nada por isso. Tem aulas semanais ali também que a gente coloca nos grupos privados que a gente tem. Então, nosso treinamento é um treinamento com um método comprovado que eu provo nas redes sociais. Tá? Você pode entrar aqui em comprar no meu site e adquirir esse treinamento. O grupo secreto de sinais é de graça para quem compra o treinamento por 1 ano. E o grupo secreto você pode comprar também, tem a carteira de criptomoedas e swing trade. E temos também a parte de cibersegurança focada em privacidade. Já temos aqui o curso Como Ser Anônimo e Invisível na Compra e Venda de Criptomoedas sem KYC. Com várias técnicas avançadas de anonimidade você pode utilizar para conseguir a sua segurança, porque o que é invisível não pode ser atacado. E aqui, o da Monero aqui vai estar em andamento ainda. Eu já sei como fazer, mas ainda não foi feito. E vai ter vários cursos aí na parte de cibersegurança focada em anonimidade. Porque o que é seguro é aquilo que não pode ser atacado, aquilo que está anônimo. Então, o meu foco é na parte de anonimidade e privacidade. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos. Até mais.